Oi, boa tarde. Meu nome é Evaldo Monte e eu estou aqui justamente para fazer um vídeo da disciplina de Neurociências sobre neuroaprendizado na pediatria. Eu decidi fazer esse tema pelo interesse da neuroplasticidade na pediatria nessa época. A gente pode ter como exemplo essa amoeba. Isso daqui pode funcionar como o cérebro da criança, em que ele pode ser moldado de diversas maneiras e que através de alguns fatores, como a gente vai discutir, ele pode ser modelado de diversas formas. Vamos supor então que esse seja o cérebro de uma criança. Então os três fatores que iriam influenciar seriam a alimentação, a atividade física e o sono. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre a alimentação, né? Em relação à alimentação, a gente pode dividir pelo menos em dois períodos, no pré-natal, que é durante a gravidez, né? Que é o período em que é o inicial da formação do sistema nervoso central, até as 3 semanas de vida, e toda a alimentação que a mãe come vai influenciar, que vai direto para o cordão umbilical, na questão do desenvolvimento da criança. E no período pós-natal, que se inicia com a questão do aleitamento materno exclusivo, de preferência, e que depois vai combinar com a introdução alimentar, que vai de preferência ser até a partir dos 6 meses. Existem dois fatores que são importantes de comentar que influenciam negativamente. O primeiro é a desnutrição, que pode combinar com infecções e pode atrapalhar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, e hoje em dia é bastante comum a questão da obesidade. Você também ofertar demais a criança, você pode ter efeitos negativos a médio e longo prazo também. Agora a gente vai falar sobre a atividade física. A atividade física na criança ela pode surgir a partir de diversos estímulos, desde estímulos sensoriais, estímulos auditivos, estímulos visuais. Então, a partir dos 2 meses, você já pode fazer o início dessas atividades para poder melhorar o desenvolvimento neuronal e o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Uma coisa importante também é a questão do convívio social, a criança conviver com outras crianças, porque isso tudo vai ajudar na questão do aprendizado, na questão do desenvolvimento da linguagem da criança. Agora, por último, a gente vai falar sobre o sono. Então, o sono ele é vital para qualquer pessoa e não diria também na questão da pediatria. Uma boa noite de sono vai ajudar na questão do desenvolvimento da memória, justamente porque o sono, na hora do sono, você vai ter uma liberação do hormônio do crescimento, do GH. Então, para você ter um sono adequado, você tem que conhecer a questão das janelas do sono do seu paciente durante a primeira infância e você saber ter uma rotina adequada de sono. Você respeitando isso, ele vai crescer tendo uma memória e uma melhora na questão da linguagem. E com isso, nós podemos ver de que esses fatores podem influenciar, então, positiva ou negativamente na questão do modelamento do desenvolvimento neuropsicológico da criança, principalmente na primeira infância.